Olá, vamos para mais uma aula sobre Isaías. Agora, o nosso tema é o segundo Isaías, considerado assim por muitos estudiosos que veem no conjunto dos capítulos, de 40 a 55, uma nova teologia, um outro estilo mais poético de escrever a sua fé. Trata-se de um profeta anônimo, evidentemente influenciado pela escola isaiana, em outro contexto. Isaías histórico, Isaías do capítulo 1 ao 39, é do século VIII, final do século VIII, em circunstâncias históricas que é a guerra sírio-efraimita contra Judá e a possibilidade de coalizão com a Assíria, de Judá com a Assíria. E as profecias de Isaías desse período, que são muito usadas na liturgia cristã, católica, no tempo do Advento, no tempo de Natal, sobretudo o livro do Emanuel, Isaías 6 a 9 principalmente. Agora estamos num segundo bloco de textos, que é do capítulo 40 até o 55. É o famoso bloco de textos onde a gente encontra, conjunto de textos, os cânticos, os 4 cânticos do servo sofredor. A pergunta mais interessante é: quem é o servo sofredor? Aquele que carrega as culpas do seu povo, mas é inocente. Aquele que sofre como um servidor, como um escravo, como um servo do próprio Deus, e que expia as nossas culpas. Evidentemente que o Novo Testamento leu como sendo o Messias, o Cristo, portanto, Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz. Mas hoje ainda está em debate acadêmico, exegético, 3 grandes posições a esse respeito. O servo sofredor é o povo de Israel, é a nação de Israel, é uma ideia mais coletiva de servo. Considerando o contexto do exílio da Babilônia, são os sofredores exilados e que estão perdendo, ou já perderam muitos, a fé naquele Deus todo-poderoso que prometeu aliança eterna com Israel, com Abraão e a sua descendência, com Moisés e as tábuas da lei, e com Davi em seu reinado perpétuo, em sua dinastia. Prometeu justiça, prometeu terra que corre leite e mel, e agora é um povo que se vê exilado. O servo sofredor, então, são esses sofredores, no sentido mais coletivo, da nação de Israel humilhada, massacrada, sofrida, e que agora procura reencontrar a sua fé. Então, outra proposta, outra hipótese, é que seja o profeta ou um grupo de profetas inspirados na situação de Jeremias, ou do próprio Isaías sobre Manassés, que, segundo algumas tradições, dizem que foi cerrado ao meio, perseguido por Manassés. Enfim, a outra proposta é que seja o futuro Messias, aquele que há de vir e sofrerá por nós, e assim o entendeu a tradição cristã. Mas como ler o servo sofredor no sentido, levando em conta o momento histórico e a perspectiva teológica do próprio autor ou autores que escrevem os cânticos do servo sofredor? Eu proponho que a gente pense, sem negar a tradição cristã, que evidentemente é válida, quem diria, como dizer que não é válida. Claro, o Cristo, Jesus de Nazaré, morto na cruz, expiou os nossos pecados, o Novo Testamento inteirinho diz isso. Mas 5, 6 séculos antes, qual era a intenção genuína do segundo Isaías? Acredito que era a desconstrução, essa é a terceira hipótese que eu proponho para pensar o segundo Isaías dentro do seu contexto, fosse os seus interlocutores imediatos,
gente que está perdendo a fé e entendia a fé em Deus segundo a teologia da retribuição. O pecador, ele merece o sofrimento, então o sofrimento é consequência do pecado. Portanto, felicidade, promessa é para o justo que não peca. Abundância, o céu, o paraíso, a salvação é para o justo. O pecador é o sofrimento, a desgraça, o fracasso. Então, os cânticos do servo sofredor, principalmente o capítulo 53, é o contrário. O servo sofredor tem o seu triunfo no fracasso. O servo sofredor tem o seu triunfo porque faz do seu pecado faz do seu sofrimento um serviço ao outro. E entender o sofrimento como serviço é o grande sentido novo que a Bíblia, segundo Isaías, nos legou. E assim Jesus o realizou. Entender o sentido do sofrimento continua sendo desafio para quem tem fé. Sempre é um absurdo. Fazer teologia diante da injustiça é tranquilo para quem se lê a Bíblia e lê os profetas, lê a história bíblica. O problema é como a gente entende e permanece na fé e na esperança, vendo o sofrimento absurdo, sem sentido. Coloca nas pés do Cristo. Essa é a resposta cristã. Mas é uma resposta cristã que tem como base uma teologia já produzida anteriormente, que é a teologia do segundo Isaías. É o sofrimento que serve. Que serve como? Serve porque ele não é devido ao pecado do seu servo, é devido à injustiça do outro, ao pecado alheio. Ele é inocente. Há um sofrimento do inocente que expia o pecado, porque ele testemunha a injustiça do pecado. É assim que entende o servo sofredor. Não é Deus o culpado do pecado de Israel, é Israel culpado do seu próprio pecado. Por isso ele está no exílio e está sofrendo. Mas ele pode transformar esse sofrimento em expiação do seu próprio pecado. Ele não precisa ver naquele que sofre o injusto e o pecador, mas ele pode ver naquele que sofre o inocente que recebe as consequências do pecado coletivo, do qual todos nós somos cúmplices. Portanto, não satisfaz mais a teologia simples que atribui o sofrimento ao pecador e a vitória, a bondade, a salvação ao justo. Não se trata de mérito. Aqui se trata de testemunho. E se trata de rever a fé no Deus Todo-Poderoso ou colocar Deus, um Deus que se manifesta não só através da vitória e do poder, mas que se manifesta através do sofrimento e do fracasso. O triunfo virá, mas não através do poder que se arma e que vence através da violência, mas através do seu servo sofredor, aquele que é capaz de entender que o sofrimento também ao sofrimento também se pode atribuir um sentido. Não só quando ele é produto da injustiça, mas quando ele é aquele sofrimento também absurdo do doente, que resiste e dá o seu testemunho de fé e de esperança, que aquela doença, que aquela situação não será a última palavra. Aquele que olha para frente, aquele que não se faz de vítima, mas se coloca o seu sofrimento e a sua dor a serviço da solidariedade com o outro,
que às vezes nem é o que sofre, mas é o que já perdeu a sua esperança. E é isso. Muito obrigado.